a gente estava conversando aqui antes da entrevista, que o jovem está começando a vida, tem conta para pagar, tem isso, tem aquilo, e ainda tem que se preocupar com sustentabilidade. Como é que é isso? Eu acho que o perfil da nova geração no Brasil vai ser um perfil muito de ação. Ele vai se envolver nas questões políticas, sociais e empresariais do país num modelo muito mais proativo do que passivo. Então hoje existe o entendimento de que decisões políticas afetam muito as decisões empresariais e que se você não envolver a sociedade com diversos programas, você não consegue acompanhar um crescimento sustentável. Então a gente acredita que essa nova geração vai ter esse papel de criar um plano para o país, de efetivar o plano, sair da reclamação e entrar na ação. Então tem várias coisas que estão nos influenciando, que não influenciaram gerações passadas e que a gente acredita que por essa influência a gente vai ter uma voz mais ativa. E hoje temos canais novos como a internet que nos dá mais voz e poder. Só precisamos entender de que maneira utilizar, e eu acho que é isso que essa geração vem a fazer. Federico? Além disso que o André colocou, acho que é importante também a gente ver a condição que o jovem hoje tem de influenciar os outros jovens, né? Então, no nosso grupo, a gente tenta fazer isso com lideranças empresariais, todos ainda considerados como jovens, e fazer com que isso seja diluído nos estados, né? Então, são 21 estados hoje que a gente tem dentro do grupo, e nós nos reunimos em fóruns, e nesses fóruns a gente tem os nossos deveres de casa para a gente replicar dentro dos nossos estados, com os jovens dos nossos estados, para que todo mundo comece a falar a mesma linguagem. A interatividade, a comunicação mais rápida e efetiva em relação ao nosso pensamento, o pensamento de como a gente pensa que vai ser o futuro da nova geração e o futuro dessa nova geração, faz com que a gente consiga atingir a maior quantidade de pessoas possível, que vai propagar essa ideia de que uma formiguinha ajudando a outra faz o país melhor. Recentemente tem um jornalista espanhol que escreveu que o Brasil consegue juntar milhões numa parada gay, milhões em redes sociais, mas ninguém se levanta para reclamar dos abusos políticos aí e corrupção que temos no Brasil. Como é que fica? Não tem um paradoxo nisso que vocês acreditam com a realidade? Na verdade, assim, você sempre cria um movimento daquilo que você acredita que pode mudar. Hoje existe um descrédito muito grande em relação à política brasileira, porque de tudo que foi tentado se fazer para melhorar, a coisa se agravou. Houve muita decepção, né? Muita decepção. Então eu acho que agora a gente tem que fazer um outro papel. A gente tem que criar um cenário real de pessoas para que isso mude. Então se eu chegar hoje e ir para a rua e falar, eu quero mudar a política, vou mudar por quem? Quem são as pessoas que vão assumir? Cadê elas? Então eu acho que antes da gente provocar um grande movimento em prol de uma mudança, você precisa estruturar essa mudança para que você tenha um movimento real. É um pouco do que o pessoal falou, você acha que é importante incentivar com que exista um mínimo de produtos sejam produzidos, igual a Petrobras perguntou, numa plataforma tem que ser o mínimo de peças nacionais? É super importante, mas você tem que planejar, tem que estruturar para que isso seja realidade. Então, não adianta só a gente falar, vamos incentivar, vamos parar tudo, e a gente não saber o que realmente quer fazer. Uma demonstração de que existe essa união sim, se você olhar a queda da CPMF, houve 1,5 milhão de assinaturas na queda da CPMF. Os senadores e deputados não conseguiram abrir a caixa de e-mail, porque existia um acontecimento real, de momento, era uma oportunidade de desoneração, não se discute aqui se era o melhor imposto a ser tirado, se era o pior, mas existia uma oportunidade de desoneração que desonerou quase 1,5% do PIB. Foram 40 bilhões no primeiro ano e quase 200 bilhões nos 4 anos subsequentes. Então, se você olhar desta maneira, existe potencial para isso, mas primeiro você vai ter que ter estrutura para que esse potencial acredite e leve para frente. Existe o paradoxo sim, tá? A gente vem tentando quebrar esse estigma de que, poxa, vocês estão se juntando para quê? A gente não está querendo fazer muita propaganda do que a gente faz, mas nos 4 cantos do país tem algum jovem ligado ao movimento que está levando isso que a gente acredita, que é o que a gente tem que fazer para mudar o futuro, acontecer. Muito na base da educação,
muito na base de fazer com que as pessoas entendam que o papel dela, por mais que exista uma descrença muito grande na política e nos políticos, mas que o papel dela não é ficar sentada reclamando, e sim tomar alguma ação em relação ao que ela está descontente. E a gente pensa que isso vai acontecer se a gente estruturar bem a educação no país, fazer com que o jovem ele entenda o que está acontecendo. Não adianta você fazer um movimento gigantesco, midiático, se as pessoas que estão ali entendendo, ouvindo aquilo, eles não vão conseguir captar a mensagem principal daquilo